Oi gente, eu sou a Ana aqui de São João del Rei. Eu queria mandar um beijaço da Bibliografia Pirizina. Um abraço enorme! Amigos da Bibliografia Pirizina, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje na porta da residência do professor Ubiratã Gali. Ele é nosso conterrâneo aqui da cidade de Pires do Rio e ele escreveu este livro aqui, História Regional de Goiás. Eu vou ler a ficha técnica deste livro aqui do professor Ubiratã. Ubiratã Paulo Gali Vieira, graduado em História e Ciências Sociais, professor, fundador dos cursos de História das Unidades Universitárias Goianésia e Porangatu, UEG. Professor da Universidade Estadual de Goiás por 25 anos, professor da Unidade Universitária de Pires do Rio, UEG, curso de História. Ex-professor da Secretaria de Educação Estadual por 19 anos. Ex-coordenador de História, Geografia e Estudos Sociais das Subdelegacias de Ensino de Porangatu e Goianésia. Presidente da Academia Urutaína de Letras, Artes e Ciências, professora Marília Dirceu Vieira. Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Urutaí. Presidente do Conselho do Patrimônio Cultural Municipal de Urutaí. Secretário Municipal de Cultura de Urutaí, Goiás. Membro correspondente da Academia Inhumas de Letras, Artes e Ciências. Presidente da Academia de Pirizina de Letras e Artes, aqui da cidade de Pires do Rio. Germina na consciência goiana os fantasmas dos índios Goiá, contra o fim da cultura avá canoeiro. Ubiratã Gali. Então nós vamos entrar, bater um papo com o professor Ubiratã. Neste livro aqui, o professor Ubiratã fala muito na época da colonização, das bandeiras, dos índios caiapós. Vai falar da lenda do início do rio Corumbá também. Vai falar sobre a criação de Pires do Rio. Vai falar sobre as 3 versões sobre a criação e fundação da cidade de Pires do Rio e vai falar também do início do modernismo, onde é que ele foi iniciado, como começou o modernismo. Então tudo isso nós vamos agora entrar aqui e bater um papo com o professor Ubiratã Gali, que escreveu este livro, História Regional de Goiás. Bom dia, aqui estamos para falar mais um capítulo da Bibliografia Pirizina, comandado pelo nosso amigo Jaci. Como uma das pessoas que participam desse grupo, estou aqui para entrevistar o nosso amigo de infância, Ubiratã Paulo Gali Vieira, sobre a história daqui de Pires do Rio, a história da região. Ele tem muitas coisas interessantes a nos contar, inclusive sobre esse livro sobre a história regional de Goiás, que ele escreveu há alguns anos atrás. É uma pessoa muito querida por muitos alunos que já passaram por ele, e aqui estamos para ouvi-lo nos contar essas belas histórias que ele tem para nos contar. Bom dia, Jaci.
É um prazer estar contigo aqui agora. Bom dia, meu amigo Walter Porto Almeida. Nós que estudamos no Colégio Estadual Ivan Ferreira, né, Walter? Da 5ª à 8ª série, 4 anos estudamos juntos. E dessa turma nós temos o Virmontes, que é escritor também, né, Walter? O Walter, eu e aquela amiga nossa que está em Brasília, qual que é o nome dela, Walter? Maria Dias Fernandes. Maria Dias Fernandes também, companheira. É um prazer muito grande, nessa manhã, poder dar esse depoimento. Primeiro, nós estamos vivendo um momento de pandemia, e até eu brinquei com a minha esposa, Sunamita Rodrigues Galha, agora ali dentro. Falei, bem, eu vou dar esse depoimento, porque a gente não sabe se amanhã a gente está vivo, né, Walter? Né, Jaci? Então vamos dar esse depoimento para ficar registrado sobre Pires do Rio, região sul de Goiás, e não só a história regional de Goiás também. Eu gostaria, primeiramente, de falar que tem 39 anos e 6 meses que eu tenho como professor universitário, principalmente na área de História. A região que nós vivemos, a região sul de Goiás, começando o Triângulo Mineiro, de Araguari até Bela Vista, aqui no passado viveram os índios caiapós. E os índios caiapós começaram a desaparecerem quando chegaram as bandeiras aqui. Eles foram dizimados. E, consequentemente, únicas informações que nós podemos ter desses índios caiapós são através de sítios arqueológicos. Essa região aqui de Orizona, Santa Cruz, alguns lugares do município de Pires do Rio, até Bela Vista, chegando no Triângulo Mineiro até Araguari, tem muitos lugares que os índios caiapós viveram. Através dos vestígios materiais, nós podemos montar sobre a cultura deles e algumas informações históricas. Esses índios caiapós, eles nos deixaram uma lenda muito bonita sobre o surgimento do rio Corumbá. Conta a lenda que uma índia muito bonita, formosa, da tribo Caiapó, apaixonou por um guerreiro. Só que esse guerreiro, ele tinha a promessa dos anciões da tribo por ser esposo dela no futuro. E essa índia Caiapó começou a desenvolver um romance com esse índio que ela gostou. E foi passando os tempos, foram passando os momentos. E uma hora, caçando, o que tinha dado a mão a ela, encontra ela namorando o índio guerreiro. E com isso ele fica muito furioso. Ele parte para matar seu concorrente. Só que na hora da luta, a Índia fala, vamos levar para o Conselho de Anciões para resolver isso. E os Conselhos de Anciões faz uma reunião com os sábios, os conselheiros da tribo, que tinham experiência de vida e tinham orientação para momentos problemáticos como esse, para dar uma solução, uma decisão. Declara que ela e ele vão morrer flechados. E o local que conta a lenda fica mais ou menos onde hoje é a ponte, indo de Pameri para Caldas Novas, onde passa o rio Corumbá.
e reuniram a tribo, e flecharam os dois. E os dois morreram, declarando amor eterno, de um para o outro. E na hora que a Índia morreu, o sangue do seu amado e o sangue da sua amada, o sangue que saiu do corpo deles, encontrou naquele local o cerrado e transformou de sangue em água. Aí surge o rio Corumbá. É uma lenda muito bonita, é uma lenda que deve ser repassada, é uma lenda que conta aqueles primeiros que chegaram há mais ou menos 13 mil anos atrás, nessa nossa região. Eles viviam no estágio cultural da pedra lascada. Eles estavam começando a fazer as primeiras roças. E eles tinham um contato muito bonito com o cerrado. Um contato de coexistência e um contato de sustentabilidade. E eles diziam que a mãe era a terra, na cultura deles. E o pai era a chuva. Surgia e, dia a dia, ia acontecendo as coisas no cerrado. Esses índios caiapós tinham também uma lenda no meio deles, que num determinado momento chegaria seres que para eles eram semideuses e viria e teria contato com eles. Quando chegaram, tanto os espanhóis como os portugueses, porque até um determinado momento da colonização brasileira, o Tratado de Tordesilhas dividiu o estado de Goiás no meio, contando o Tocantins. Quando eles viram esses homens chegarem, eles não tinham conhecimento técnico da pólvora, do fogo. Eles acharam que esses homens viriam para livrar eles e para abençoá-los. E receberam. E a sentença disso foi disseminação pelo ciclo do ouro. Então, é a história desses índios caiapós. Eles eram guerreiros, principalmente na região de Santa Cruz. Eles fizeram massacres até no início do século XVIII. E teve massacres, eles mataram não só o dono da mina, como os seus auxiliares, como os escravos. E numa só dessa ataque, mais de 175 afros escravos foram mortos, sem contar a família. Então, várias cartas foram enviadas a Portugal, pedindo solução e pedindo a Portugal que mandasse reforços para combater eles. E os últimos índios caiapós que viveram nessa região moravam mais ou menos perto, aonde hoje passa as 3 pontes do Rio Corumbá, entre os municípios de Pires do Rio e Urutaí. E esses índios vieram desaparecer quando chega a essa região a ferrovia. E a consequência desse contato desses índios com o chamado civilizado, entre aspas, o português, e depois, no processo histórico, depois da independência, levaram a eles se tornarem alcoólatras e grande parte das mulheres com doenças venéreas. Esse foi o presente que eles receberam daquela lenda que eles achavam que viriam pessoas boas. Falando sobre a história de Pires do Rio, nós temos 3 versões sobre a história de Pires do Rio. Uma versão que o fundador de Pires do Rio é o Coronel Lino Sampaio. Segunda versão
que Pires do Rio foi fundado em 1922 pelo engenheiro Baduino, e a terceira versão é a versão da historiografia científica, que é levantado fatos econômicos, fatos daquele momento, que são acontecimentos históricos que levam à fundação de Pires do Rio. E é interessante, dentro dessa terceira versão, que tudo é montado em cima de fontes históricas. A primeira e a segunda versão são acontecimentos que nós chamamos produzidos pelos cronistas, que não usa o processo científico para montar a historiografia. E o terceiro é uma historiografia feita com a pesquisa histórica e com fundamentos científicos dentro do contexto da história humana para montar o fato histórico. Mas antes eu quero dizer o seguinte: Pires do Rio foi fundado em 1922. O que estava acontecendo no Brasil em 1922? A Semana das Artes Modernas, a revolta do Forte Copacabana, a fundação do Partido Comunista do Brasil. E o ano de 1922 foi um ano muito importante para a história do Brasil, nos aspectos econômico, político e cultural. Porque, para nós entendermos essas três versões, nós temos que colocar onde hoje é Pires do Rio, em 1922, dentro de um cerrado fechado e virgem, onde surge e é fundada a estação de Pires do Rio. Quais fatos importantes que nós temos em relação à história de Pires do Rio, em relação com a história do Brasil? Primeiro fato importante que nós temos é sobre Pires do Rio, que Pires do Rio, nesse contexto, havia uma transição que vai fundamentar em 1930 a transição da zona rural para a zona urbana. E nesse momento, nós temos que voltar lá no século XIX. O século XIX marcou muito a região de São Paulo com a cafeicultura. No século XIX, a região de São Paulo, os produtores agrícolas não queriam mais produzir alimentos e nem criar gado para abate, para sustentar e fornecer à população. E tem um fato importante no século XIX também, que em 1888 há a libertação dos escravos no Brasil, o fim da escravatura. E nesse fato é bom situar que quando a princesa Isabel assina o decreto acabando com a escravatura no Brasil, 93% dos escravos no Brasil já eram libertos. Só tinha 7% que não eram libertos. Esses escravos estavam principalmente na região de São Paulo, 5%, e 2% na região do Rio de Janeiro. Agora eu quero falar alguns fatos relevantes a Pires do Rio em relação à história do Brasil. Primeiro fato relevante, eu falei que em 1922 foi criado o Partido Comunista do Brasil. E na época, setores que o Partido Comunista queria ter acesso e controle era transporte e comunicação, que era fundamental para depois fazer uma revolução socialista dentro do Brasil.
Então, em 1922, funda a estação, inaugura a estação ferroviária de Pires do Rio. Consequentemente, as pessoas que moravam no final da linha tronco do Roncador, elas transferem até os materiais de construção, as pessoas, tudo para Pires do Rio, que era naquele momento o fim de linha. Porque o fim de linha, ele era um ponto que dava condição para comercialização e para desenvolvimento, tanto na agricultura como na pecuária, para quem quisesse investir. E quando é construído a estação, inaugurada a estação ferroviária em 1922 em Pires do Rio, essa região começa a ser incorporada ao capitalismo. E pela incorporação ao capitalismo, essa região ela começa a ter comerciantes e produtores, empresários. Esse é o primeiro fato que eu quero citar antes de falar das três versões. Segundo fato, desde que foi fundado o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista foi muito forte desde o início na ferrovia, tanto que o Partido Comunista do Brasil estava presente em vários movimentos que os trabalhadores da ferrovia fizeram. E quem eram esses líderes do Partido Comunista? Essa ferrovia trouxeram muitos italianos que trabalhavam em construção, que eram engenheiro. E muitos desses italianos, por ser trabalhadores, eram socialistas ou comunistas. E eles organizavam os trabalhadores, trazendo para sua proposta ideológica. Então, desde 1922, a ferrovia nessa região, ela tinha muitos elementos ligados ao Partido Comunista do Brasil. Outro detalhe que eu quero falar sobre o Partido Comunista do Brasil. Quando o Luiz Carlos Prestes, mais para frente, muitos anos para frente, ele tem que fugir do litoral, dos grandes centros, ele desembarca na estação ferroviária de Pires do Rio, trazendo por elementos do Partido Comunista que dava proteção e segurança a ele. E o Luiz Carlos Prestes foi um engenheiro, um brilhante engenheiro. Ele desce na estação de Pires do Rio. Eles levam o Luiz Carlos Prestes com outra identidade, com outra documentação. Ele fica um tempo em Palmelo, trabalha como mestre de obra lá em Palmelo, Sim, 27, né? no hospício, lá no hospício. Ele trabalha como mestre de obra lá no hospício, fica meses. Mas só que o povo de Palmelo começou a estranhar, não sabia que era o Luiz Carlos Prestes. Não sabia que ele era o Luiz Carlos Prestes. Ele era uma pessoa educada, uma pessoa que falava bem o português, e quando chegar no final de semana e acertar o salário dele, ele fala, não, doa para a obra espírita. Só que os órgãos de segurança do Brasil perceberam que ele poderia estar no sul de Goiás e vieram atrás dele. E tendo informação, o grupo que dava segurança a ele tirou Luiz Carlos Prestes e levou ele para Anápolis, onde ele ficou um tempo escondido. Outro detalhe relacionado ao movimento dos trabalhadores na região. A grande revolta que aconteceu em Orizona, que é a chamada Revolta do Arrendo. Essa revolta foi organizada, houve participação, não só de munição, de armamento, para os camponeses que revoltaram contra os fazendeiros na divisão da produção agrícola e pelas condições de trabalho.
O Partido Comunista esteve presente nisso. Outro detalhe, Porfírio, já na década de 60, Porfírio foi eleito deputado estadual. Ele veio várias vezes em Pires do Rio participar de reuniões dos trabalhadores do campo da região de Orizona, junto com os trabalhadores da ferrovia e de alguns intelectuais, liberais e pessoas do povo aqui que eram comunistas, para apoiar a possível socialização do Brasil marxista. Outro detalhe interessante, quando foi decidir sobre se a esquerda no Brasil, após o golpe de 64, ia partir para a luta armada ou não, aqui em Pires do Rio tinha uma das maiores lideranças comunistas do Brasil, apelidado João da Quequilha. O João, lá do Turunas da Mata, que trabalhou muito tempo. O João da Quequilha, ele foi levado a Anápolis, não, foi levado em Goiânia. Chegando em Goiânia, vendado João da Quequilha, a segurança da esquerda comunista, e disse que ele falou que viajou um tempo muito grande, não sabe. Quando ele chegou em determinado local, tiraram as vendas dele, havia várias pessoas, e quem estava liderando a reunião, o ex-deputado Tarzan de Castro, e a sua mãe, que era líder do Partido Comunista aqui em Goiás, na região de Goiás. E o João da Quequilha conta e dá risada, como ele estava com reumatismo nas pernas. Aí eles falaram assim: camarada, está muito cheio aqui, senta na mesa de direção da reunião. Ele disse: sentou na mesa de direção de reunião. E o João da Quequilha disse que o lado dele estava Marighella, o grande líder revolucionário que montou a luta armada contra a ditadura. E ele disse que participou dessa reunião, e a mãe do Tarzan de Castro batia na mesa e dizia: aqui em Goiás a esquerda tem que partir para a luta armada. Mas a maioria decidiu na reunião não partir para a luta armada. João da Quequilha voltou, ele dá João da Quequilha, João, né? João da Quequilha, juntamente com o Argolo. Você conheceu o Argolo, Walter? Eu conheci. Que era uma das lideranças, mas perto do João da Quequilha era uma liderança menor, mas de expressão. Aí passou uns dias, desceu aqui em Pires do Rio um avião teco-teco, com agentes da Polícia Federal da Repreensão, levou João da Quequilha, levou Argolo preso. Aí levaram ele para Goiânia. Aí disse no depoimento, João da Quequilha me contando, mostraram para ele a filmagem da reunião, mostraram para ele as fotografias da reunião e perguntou para ele: qual é a sua função, qual é a sua importância? Porque você está sentado do lado do Marighella. João da Quequilha é muito inteligente, uma pessoa que teve pouco estudo. Eu acho que ele fez o máximo até a terceira série do primeiro grau, mas uma inteligência autodidata, uma capacidade intelectual imensa. Ele vira e fala na reunião: olha, é o seguinte. Aí os que estavam interrogando falaram: olha, para vocês a coisa não vai ser pesada não, porque vocês voltaram para não a luta armada. Se você falar a verdade, nós te liberamos. Aí o que o João da Quequilha fez? Falou: olha, eu sou matuto, sou analfabeto, sou católico demais, nunca eu vou defender o comunismo, porque o comunista é teísta, persegue a Igreja Católica, e eu fui na minha ignorância. Eu cheguei lá, sentei mesmo. Mas por que você sentou? Qual a liderança? Qual a sua importância no Partido Comunista Regional e do Brasil? Ele falou: não, eu estava com o reumatismo, não aguentei ficar em pé.
Eles ficaram com dono, me deram a cadeira. Onde que estava vaga lá para sentar lá do Marighella? Aí ele falou, você está falando a verdade? Ele falou, tô. Então ele falou, então não vou te liberar. Outro detalhe importantíssimo da história de Pires do Rio. Quando Juscelino Kubitschek candidatou à presidência, ele passou em várias cidades de Goiás. Ele teve em Jataí, ele teve em Rio Verde, ele teve em Anápolis, ele teve em Goiânia, ele teve em Pires do Rio. Aqui em Pires do Rio foi feito um baile à noite, em homenagem a ele, na casa do Tassiano. Você conheceu, Walter, o Tassiano? Eu tenho um quadro da casa do Tassiano. Na casa do Tassiano. Aí, o Juscelino Kubitschek, ele era muito boêmico. Ele tocava vários instrumentos, principalmente corda. Passou a noite inteira bebendo, dançando e cantando. Outro fato importante da história de Pires do Rio, relacionado à história do Brasil. Acontece que quando derrubaram um golpe militar e civil de 1964, derrubaram João Goulart, para não ser preso, ele pegou um avião, passou pelo município de Pires do Rio, desceu aqui no porto, aeroporto, abasteceu a nave e partiu em direção sudeste, sul e entrou na região do Paraguai. Então esses são os fatos importantes de Pires do Rio com a história do Brasil. Agora vamos falar das 3 versões. Primeira versão. Essa primeira versão diz que Lino Sampaio é fundador de Pires do Rio. Porque Lino Sampaio doou alguns alqueires para a construção da estação ferroviária de Pires do Rio e depois para que nesse local fosse feito o planejamento, surgimento de um município que passou a ter o nome de Pires do Rio. Essa primeira versão é uma versão de cronistas, é uma versão que eles pegam informações desta época, eles vão no cartório de ofício de Santa Cruz, onde está a doação desses alqueires, e com isso fala que Pires do Rio foi fundada pelo Lino Sampaio. Estou falando de forma geral. Segunda versão, fala que o fundador de Pires do Rio foi o engenheiro Balduino. Por que eles falam que foi o engenheiro Balduino? Porque o engenheiro Balduino, se lembra que eu falei que de 10 em 10 quilômetros tinha que construir uma estação, uma subestação para dar apoio para a Maria Fumaça, para que houvesse movimentação na ferrovia? O que acontece? A segunda versão fala, se Pires do Rio foi fundada, foi porque o engenheiro Balduino determinou a construção de uma cidade. E o engenheiro Balduino tinha a intenção de construir um município para ele crescer e dar apoio depois que a ferrovia avançasse em direção a Anápolis, depois em direção a Goiânia. E que o engenheiro Balduino simplesmente procurou o Lino Sampaio para a doação, porque isso era feito em todo lugar que chegava a ferrovia, onde construiu a estação. A União não comprava. Ou ela despropriava, muitas vezes não pagava o proprietário, ou ela pedia doação. Então essa segunda versão fala que a história de Pires do Rio, ela só foi possível, a existência de Pires do Rio, a fundação da cidade de Pires do Rio, porque o engenheiro Balduino determinou a construção da ferrovia e o planejamento da construção de uma cidade na estação que foi inaugurada em 1922 aqui em Pires do Rio. A terceira versão, ela é uma versão
feita da pesquisa histórica, dentro das ciências históricas, aonde você constrói história com processo, com a pesquisa, com fundamentação científica no campo da área humana. Então, segundo essa versão, Pires do Rio, fundador dela, não é o engenheiro Baduino, não é o coronel Lino Sampaio, sim, o momento econômico, político, social que Pires do Rio surge. Então, Pires do Rio surgiu, fizeram a estação aqui, fizeram o projeto para que no futuro viesse desenvolver uma cidade, porque havia, que eu falei, desde o século XIX, tanto o Triângulo Mineiro, como o sul de Goiás, fornecer alimentos para os fazendeiros, para as cidades paulistas que cresciam muito, para abastecer a população tanto do campo, do meio rural. E segundo essa terceira versão histórica, Pires do Rio é consequência, é fundamental para a existência de Pires do Rio, a ferrovia, a construção da estação ferroviária, o projeto, surgiu uma organização aqui que chamou Futuro Pires do Rio. Segundo aspecto importante, tantos são fundadores de Pires do Rio: Lino Sampaio, engenheiro Baduino, os migrantes árabes, sírios e libaneses que tiveram aqui, foram muito fortes, tinha uma colônia muito forte aqui. como também espanhóis, portugueses, Italianos. que vieram para Pires do Rio, que ajudaram a urbanizar Pires do Rio, que se ajudaram a consolidar Pires do Rio, e todo mundo que vieram, que migraram de todos os estados brasileiros, principalmente da Bahia, no primeiro momento da história de Pires do Rio, vieram muitos baianos que vinham a pé fugindo da seca da Bahia para cá. Como vieram, Pires do Rio culturalmente é consequência dos paulistas e mineiros que vieram para cá. 80% que vieram para Pires do Rio eram mineiros ou eram paulistas? 15% eram imigrantes, principalmente árabes, que eram libaneses ou sírios, alguns portugueses espanhóis, como também todos que mudaram para cá, para ter uma porção de terra, para trabalhar na cidade, para trabalhar na zona rural. Então são as três versões sobre Pires do Rio. Poxa, essa quer dizer que no momento histórico também teve a motivação econômica, motivação histórica. Essa Sabe o que é, Walter? É o seguinte: você existe, não existe? Você teve um pai e teve uma mãe. Pires do Rio existe, não existe? Por quê? Porque havia necessidade de abastecer São Paulo com carne, com banha, com alimento. Outra consequência. Por isso que a ferrovia chega aqui, por isso que eles apoiam, surgiu uma organização que tornasse capitalista a cidade, o núcleo urbano, como também a zona rural. E que teve vários fundadores, tem um documento lá na prefeitura que o Dr. Pedro defende, que teve vários fundadores. Olha, Walter, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É o seguinte, eu falei que são três versões. A primeira e segunda, qual que é a primeira? Foi Lino Sampaio. Segunda, Engenheiro Baduino. Engenheiro Baduino. A terceira, que é feita dentro de um processo de pesquisa histórica. A pesquisa histórica, ela usa o método. Então, Pires do Rio é consequência de quê? Desse método científico, dentro da historiografia. Pires do Rio é consequência do quê? Do momento econômico, do momento cultural, do momento social. Pires do Rio é consequência do quê? Do Lino Sampaio, do Baduino,
e de todos que vieram para cá e estão vindo, e até que Deus permitir, virão. Todos estão construindo a história de Cristo do Rio. Ninguém tem poder de construir sozinho. Que é a parte mais bonita das três, né? É o lado mais bonito, é que muita gente fez a história, contribuiu para a história, fez com que a história acontecesse, né? Ah, deixa eu falar uma coisa importantíssima na área cultural. Vamos lá. Eu gostaria de falar em relação à cultura regional nossa, que Hugo de Carvalho Ramos, antes de escrever Tropas e Boiadas, é o livro que traz o regionalismo do Cerrado, o regionalismo do goianês presente. E foi uma das obras mais importantes para a cultura regional do estado de Goiás. Hugo de Carvalho Ramos morava em Goiás Velho e teve uma época que morou no Rio. Então, quando o Hugo de Carvalho Ramos morava em Goiás Velho, ele ia de Goiás Velho até o final de linha, Silvânia, ele ia de cavalo. Em Silvânia, que era final de linha na época, ele ia de trem. Passando por Pires do Rio, entrando, passando por Catalão, chegava em Ribeirão, chegava em São Paulo. Em São Paulo ele pegava um trem em direção à capital do Brasil da época, era o Rio de Janeiro. E na volta ele fazia a mesma coisa. Saía do Rio de trem, parava em Silvânia. E lá ele descia, permontava e pegava o cavalo até chegar a Goiás. O interessante é que o de Carvalho Ramos sempre ele teve a sensibilidade de observar os costumes, os modos, as tradições, as lendas. E grande parte que o Hugo de Carvalho Ramos vai escrever no futuro, no livro Tropas e Boiadas, são memórias da região de Silvânia, dos costumes e até relacionado a localizações de Lagoa. E o Hugo de Carvalho Ramos tinha a mania de notar suas observações, como se tivesse fazendo um relatório. E dentro dessas informações, no futuro, ele escreve Tropas e Boiadas. Outro detalhe que eu queria falar da nossa amada Pires do Rio. Por que eu falo amada Pires do Rio? Porque aqui eu nasci em 1958 e essa cidade é muito importante para mim. Meu pai, o Dr. Ludigero, minha mãe, a doutora Elisa, todos dois dentistas formados da Faculdade de Ribeirão Preto, que hoje é USP. Eles mudaram para cá em 1950. Meu pai viveu na cidade até morrer em 1997. E a minha mãe viveu na cidade, a doutora Elisa, até 1975, quando ela faleceu. E é importante esse depoimento falar o seguinte: desde criança, eu ouvia meu pai conversando com pessoas que mais tarde foram importantes na cultura do estado de Goiás e nas artes. E na casa da Dona Dina, muitas vezes meu pai conversando com Dona Dina, com seu esposo e com o Dr. Pedro.
você tanto ama, Walter. E eles falavam de muita coisa. Eles falavam dos acontecimentos, falavam sobre tudo. E numa dessas conversas, e depois confirmado pelo meu irmão Birajara Galho, que hoje é presidente da Academia Goiana de Letras, e informações que eu fui coletando a minha vida fora, eu descobri que o regionalismo não, que o modernismo na área da poesia começa em Pires do Rio, com Léo Lins, quando foi juiz de direito da comarca de Pires do Rio. E tem uma poesia do Léo Lins que ele fala das moças de Goiatuba, Goiás. Ele usa termos regionalistas. E muitas vezes nessa poesia ele faz uma escolhevação moral e ética, falando das moças de Goiatuba. Não no sentido de desfigurar, desmerecer, de ofender as moças de Goiatuba, mas no sentido do regionalismo. Então, o regionalismo em Goiás, na área poética e literária, começa com Léo Lins. E outra coisa que eu poderia falar para vocês, Pires do Rio teve um dos maiores humanistas, jurista, que tinha a maior biblioteca particular na área do direito e áreas afins, foi Dr. Pedro de Azevedo, que foi importantíssimo através dos processos que ele pegou e através das defesas que ele fez, que hoje é peça jurídica na área judiciária de Pires do Rio, de Goiás e do Brasil. E eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder dar esse depoimento e só por poder falar dessa Pires do Rio que eu tanto amo. E está do meu lado, meu irmão, Walter Porto. Obrigado. Só para falar do Dr. Pedro, a conversa mais bonita que eu tive na minha vida foi com ele. Quem mais me ensinou a gostar do meu pai foi ele também. Pessoa muito bacana, mas muito bacana mesmo. Eu sou devoto dele. Retornando esse livro, História Regional de Goiás, o Biratã Galli, eu vou fazer uma revisão dele, porque na época eu caminhei para a gráfica, e a gráfica cometeu muitos erros e tem que fazer muitos concertos. Mas as informações, os fatos geográficos históricos, eles foram feitos com pesquisas. Eu vou fazer uma reedição fazendo as correções. Eu queria colocar o seguinte. No momento, eu estou como presidente da Academia Goiana de Cultura Regionalista Valdomiro Bariano Hortêncio, presidente da Academia de Cronistas Historiadores do Estado de Goiás, José Mendonça Teles. São academias que têm registro no cartório de ofício, têm CNPJs, as duas são de utilidades públicas estaduais, e essas academias foram criadas para levar e continuar a memória artística, história e cultural do Estado de Goiás. E eu agradeço pela oportunidade, com 39 anos e 7 meses como professor de curso superior na área da história, eu sinto realizado. O mais importante para mim no aspecto histórico, cultural e humanista é dizer que nunca dei um depoimento desse. É a primeira vez que estou dando. Sempre que eu fui procurado, não quis fazer. Mas o que mais faz feliz, o que mais torna belo, é ser filho do Cerrado e ter a mãe, o Rio Corumbá. Obrigado. Nada é melhor do que o amor.
E o amor, quando ele se transforma nos seus filhos, que são a fé, a amizade, a gratidão, o companheirismo, a felicidade sim, é uma grande conquista. Com certeza é a maior conquista. O que a gente acabou de fazer aqui é um exercício de amor, com todos esses frutos do amor. Principalmente a fé. Principalmente a fé. Obrigado, Biratã. A bibliografia Pirizina muito te agradece. Eu e o Jaci, do Clube do Vinil, estamos muito felizes de estarmos aqui. E você sempre será lembrado por nós como uma pessoa do bem, um grande sonhador. Obrigado. Eu que agradeço, Walter, Jaci, e me apresento, Jaci. Gostaria de participar do Clube do Vinil. Já tenho boas informações na área artística, cultural. Estamos aí com vocês que são pirizinos, mas todos que são pirizinos de nascimento de coração, porque é um projeto muito lindo que se desenvolve a favor da cultura, das artes e da historiografia pirizina. Brisa no chão, faz a terra balançar, faz o cocá pegar vento, faz a saia peneirar, faz o cocá pegar vento, faz a saia peneirar. O guerreiro brisa no chão, faz a terra balançar, faz o cocá pegar vento, faz a saia peneirar, faz o cocá pegar vento, faz a saia peneirar. Nadoa, o Mirichã, Nadoa, o Mirichã, Nadoa, Aruá, Manduri, Manda, sai, Uruçu, aí de Nadoa, Jataí, Aruá, Manduri, Manda, sai, Uruçu, aí de Nadoa, Jataí, Nadoa, o Mirichã, Nadoa, o Mirichã, Nadoa, Aruá, Manduri, Manda, sai, Uruçu, aí de Nadoa, Jataí, Aruá, Manduri, Manda, sai, Uruçu, aí de Nadoa, Jataí, Nadoa, Aruá, Manduri, Manda, sai, Uruçu, aí de Nadoa, Jataí, Aruá, Manduri, Manda, sai, Uruçu, aí de Nadoa, Jataí. Eu não posso falar que a cultura que a gente tinha há anos atrás é a mesma que prevalece hoje, mas a gente pelo menos tenta preservar isso. E a gente vem pra cá com o objetivo de ser algo na vida pra gente poder voltar pra nossa aldeia, pra poder ajudar o nosso povo na área da saúde, em todas as áreas. Na área da saúde, na área da educação, nas demais áreas. Sim. E a gente vem para cá com esse objetivo de ser algo na vida para poder voltar e ajudar isso lá. São mais de 50 mil hectares de terras que essas aldeias estão ocupando, mas só que a gente ocupa cerca de 1/3 da terra que é realmente nossa. A gente está também no processo de demarcação. Há uns 4 anos a gente demarcou uma área próxima à área que a gente já morava. A gente demarcou um pedaço de terra já. Só que é complicado, porque assim, até hoje não ocorreu nenhuma morte, só que os caciques, que hoje lá tem 4 caciques, eles são muito ameaçados, os caciques, as lideranças, pelos fazendeiros que acabam saindo de lá das terras que eles apropriaram de forma irregular, né? Porque Sim. Aquela terra um dia foi nossa e eles tomaram de forma irregular, e a gente só está reivindicando o que realmente é nosso.